Livro Literatura de Além-Túmulo, de Ernesto Bozano. Capítulo 6. Lembro-me que há alguns anos, tendo consagrado longo estudo à análise das admiráveis provas de identificações pessoais fornecidas pela entidade Oscar Wilde, o célebre poeta e dramaturgo inglês, nas suas comunicações por intermédio da médium Esther Doden, terminei observando que, no caso em questão, foram dadas todas as provas cumulativas que se estava razoavelmente com o direito de exigir nestas circunstâncias. Início da nota do editor. Bozano se refere ao artigo Le Retour d'Oscar Wilde, incluído na obra 5 Excepcionais Casos de Identificação de Espíritos, Publicações La Chatre, sob o título Surpreendente Caso de Identificação Espírita. Fim da nota do editor. Enumerei, com efeito, a transmissão das numerosas provas pessoais, ignoradas de todos os assistentes e das quais se constatou a autenticidade, a prova memorável da identidade descrita, seguida, de modo impecável, no decorrer de várias centenas de páginas, a prova mais importante ainda da identidade do estilo, ou, para melhor dizer, dos dois estilos que caracterizavam a personalidade literária do defunto, enfim, a mais concludente ainda, da emergência da personalidade intelectual e moral de Oscar Wilde com todas as variedades de seu caráter. Personalidade complexa, original, inimitável. Depois do que acrescentei. Noto, finalmente, que Oscar Wilde prometeu, por fim, acrescentar às provas fornecidas até aqui uma nova demonstração. A de uma comédia póstuma com o auxílio da sua médium. Ele manteve a palavra. A comédia foi ditada à médium logo depois da publicação de seu livro. Psychic Mensagens from Oscar Wilde. Esther Doden, Travers Smith, dá, a esse respeito, as seguintes informações. Nunca fui admiradora das obras de Oscar Wilde, pois sua personalidade nunca me prendeu a atenção. Creio racionalmente concluir então que minha mãe tem escrito informes escritos que não provêm de mim. Oscar Wilde viveu em uma época que não foi a minha, suas obras exalam uma atmosfera literária muito diferente das obras dos nossos dias. Não posso tornar para trás, ao período de 1880, como ele fazia, ele não pode se emancipar dos gostos literários e dos costumes do seu tempo, do qual nada me lembro. Ora, é nesta condição mental que consiste o traço característico mais saliente de todas as suas mensagens mediúnicas e de sua comédia. Quando meditava, pediu-me que o informasse sobre os gostos literários e costumes de nossa época e eu lhe expliquei as mudanças radicais que se tinham efetuado, mas ele não levou em conta e não quis se emancipar dos costumes do meio em que viveu. Pessoalmente, considero que a prova mais convincente que se pode imaginar em favor da sobrevivência da alma é a que se refere à personalidade intelectual e moral dos defuntos que se comunicam. As indicações relativas à existência terrestre, sobretudo se desconhecidas de todos os assistentes, são importantes e convincentes, mas quase sempre suscetíveis de serem explicadas pela hipótese das reminiscências latentes nas subconsciências dos assistentes, criptonesia. Nenhuma intenção tenho de contestar a importância desses informes, que constituem a base sobre a qual repousam as pesquisas experimentais concernentes à questão da sobrevivência. Sem elas não se poderia considerar como a identificação do defunto tenha sido provada. Entretanto, cada vez que as informações desse gênero constituem as únicas provas de que dispomos, não podemos considerar-nos autorizados a afirmar que a personalidade do defunto comunicante estava realmente presente ou que o espírito sobrevive à morte do corpo. É a mentalidade do morto que é preciso salientar nas manifestações mediúnicas, é a sua personalidade intelectual e moral, com todos os matizes do seu temperamento e a maneira de compor as frases que o caracterizavam.
Eis o que devemos examinar experimentalmente, se queremos chegar a dissipar qualquer dúvida relativamente ao problema do além. Penso que, no domínio das pesquisas psíquicas, não se compreendeu ainda toda a importância decisiva que reveste a personalidade psíquica da entidade que se comunica e que deveria ser o elemento essencial nas provas de identificação espírita. Quando as mensagens de Oscar Wilde se sucediam diariamente, eu lhe perguntava se não podia ditar-me alguma obra literária, a título de prova ulterior de sua presença. Dirigindo-lhe este pedido, não pensava absolutamente em uma produção de teatro, mas, antes, em seus ensaios literários, onde, a meu ver, se acha o que de melhor o seu talento produziu. Foi o próprio Oscar Wilde que me declarou que ia escrever uma comédia e que se sentia em condições de fazê-lo. Quanto a mim, fiquei anticética a esse respeito. Tinha notado, com efeito, que, na mediunidade psicográfica, as sessões curtas são as únicas que dão bons resultados e considerava então como irrealizável o seu projeto de meditar uma comédia inteira. As primeiras tentativas pareceram, de fato, justificar meu ceticismo. Oscar Wilde era um comunicante indeciso, difícil, autoritário, por vezes de um humor muito desagradável. Durante as primeiras 5 ou 6 sessões, ele discutiu comigo a respeito das condições mediúnicas, informou-me que tinha já concebido o cenário de uma comédia inteira, que eu nada tinha me preocupar, que se sentia em condições de dispor as cenas, de escolher os nomes dos seus personagens, de desenvolver os diferentes caracteres utilizando eficazmente a técnica do drama. Fiz-lhe notar que as antigas modalidades tradicionais dos cenários tinham sofrido, em nossos dias, grandes mudanças, como, por exemplo, os à parte tinham sido abolidos. Ele respondia, da mesma maneira, a todas as minhas observações, isto é, advertindo-me que eu não era autora dramática e que, como ele já tinha em sua cabeça todo o entrecho do drama, não poderia desistir. Com efeito, desde o começo, era manifesto o que Oscar Wilde tinha organizado, em seu espírito, todo o enredo da comédia, ainda que não chegasse a desenvolver seu diálogo do modo que desejava. Devo reconhecer, sinceramente, que a falta era minha, pois estava nessa época sobrecarregada de trabalhos urgentes que me absorviam a atividade. Durante os meses de junho e julho de 1923, o primeiro ditado do drama foi executado, ele tão só constituía, entretanto, uma espécie de rascunho que foi repudiado pelo autor. Não quero dizer com isso que ele tenha depois refeito a ordem das cenas, pois esta ficou tal qual era, mas os caracteres dos personagens foram, ao contrário, sensivelmente reformados. Depois, no mês de agosto, pude consagrar, regularmente, 3 ou 4 sessões por semana a Oscar Wilde. Isso se dava habitualmente das 11 às 13 horas. O sistema de trabalho que Wilde tinha adotado consistia em um retorno contínuo para trás. Quando ele tinha ditado um ato de sua comédia, minha auxiliar, senhorita Cummins, devia relê-lo em alta voz, e Oscar Wilde a interrompia todo o instante, sugerindo correções que sempre constituíam uma melhora sensível sobre o que ditara precedentemente. Sua diligência era extraordinária, ela excedia muito minha força de trabalho. Ele refazia, aperfeiçoava, intercalava um período com cuidados tão meticulosos que se tornava penoso continuar, tal o sentimento pesado de monotonia que, transformando-se em sonolência, me causava. Tinha resolvido nunca reler o que tinha sido transmitido mediunicamente, a fim de evitar que a minha mente subconsciente pudesse exercer certa influência sobre o ditado em curso. Pensava então que não havia nessa comédia nenhuma ideia coerente e me sentiria desencorajada se a senhorita Cummins não estivesse aí para garantir-me, de tempos em tempos, que o tema se desenvolvia, diariamente, de maneira precisa e interessante.
A obra dramática foi intitulada por seu autor Uma Comédia Extraordinária. Se ela devesse ser representada, duvido que os diretores de teatro consentissem em conservar tal título, mas creio que Oscar Wilde não veria com bons olhos a modificação. Oscar Wilde explicou que se propusera delinear na sua comédia a continuidade inalterada da existência humana, nos seus alvos e nas suas aspirações, assim também antes como depois da crise da morte, e que, por consequência, o último ato ia desenrolar-se no mundo espiritual. Quando ele exprimiu esta proposta, voltou-me o desânimo, sabendo bem eu que nada é tão árduo em literatura como inserir cenas do além em uma comédia. Quando se quer introduzir este elemento, vai-se, inevitavelmente, ao encontro do insucesso. Tais eram minhas preocupações quando Oscar Wilde anunciou que o último ato de sua comédia devia se desenrolar nas esferas espirituais. Quando o drama foi terminado, li-o para uma das minhas amigas, que possui grande experiência de teatro. Logo que cheguei ao meio do segundo ato, ela me interrompeu, notando: tudo isso é tão mundano que o autor jamais chegará a passar a ponte que separa o visível do invisível. Eis uma tarefa impossível. Terminada, porém, a leitura, minha amiga teve exclamações de surpresa e admiração pela genialidade com a qual o autor tinha sabido vencer o obstáculo. Nenhuma solução de continuidade no desenvolvimento do drama, embora os dois primeiros atos sejam de um gênero ligeiro, análogo à comédia do mesmo autor. A importância de ser sério. O drama termina com uma nota consoladora. O amor pode, ou não, existir no além tal como conhecemos aqui. Nas esferas espirituais, o amor-paixão não deixa de existir, o amor se manifesta na pesquisa da alma gêmea, complemento de nós mesmos. Nós nos completamos. Tal é a aspiração suprema de todo espírito, quando o fim é atingido, os espíritos casados veem nítida e luminosamente o caminho ascensional que lhes resta a percorrer, unidos um ao outro. Light, 1925. Página 524. Tal é a interessante e instrutiva descrição feita pela senhora Esther Doben a respeito da maneira pela qual foi ditada a comédia de Oscar Wilde. Para completá-la, vou reproduzir uma linha de um artigo que foi consagrado ao memorável acontecimento pelo Sr. David Gould, diretor da revista Light. Escreve ele: notarei de passagem que assisti, pessoalmente, ao ditado mediúnico do drama de Oscar Wilde, durante o qual o autor morto ocupou a médium e sua secretária por várias semanas consecutivas, corrigindo, refazendo, suprimindo, dando tantas disposições e ordens que tornava muito penosa a existência das duas damas. Tudo se desenrolou como se o autor invisível, mas absolutamente real, se metesse febrilmente ao trabalho, desenvolvendo alternativamente um temperamento irritável, choramingador, brilhante e cínico, e algumas vezes dócil e simpático. A comédia, que veio assim à luz, parece uma obra de arte extraordinária, mas é preciso notar a esse respeito que um diretor de teatro a quem ela foi oferecida para ser representada, depois de a ter lido, relido e pesado, declarou que ele renunciava a pô-la em cena, não porque não fosse obra de Oscar Wilde, mas porque era dele mesmo. Ele queria, com estas palavras, fazer alusão ao assunto e à técnica do desenvolvimento das comédias de Oscar Wilde, que julgava, para o futuro, fora do uso. Light, 1828, página 18. Essa declaração de um diretor de teatro é verdadeiramente preciosa e muito significativa. Resumindo o que se acaba de ler e concluindo, noto que, sob o ponto de vista teórico, todas as circunstâncias que acabo de transmitir tomam, cumulativamente, valor enorme em favor da interpretação espírita do caso de que nos ocupamos.
Os que leram a comédia póstuma de Oscar Wilde são acordes em afirmar que ela constitui uma obra de arte magistralmente orientada e que é uma reprodução maravilhosa do estilo, da forma, da técnica teatral que caracterizavam, no seu conjunto, um só autor. Oscar Wilde, quando vivo. E se isso não bastar para identificar uma personalidade literária, é preciso juntar aí o incidente tão eloquente de um diretor de teatro ter declarado que a comédia em questão não poderia ser representada com sucesso pelo fato do seu assunto e seu desenvolvimento terem envelhecido meio século. Não se poderia imaginar confirmação mais eficaz em favor da identidade pessoal da entidade comunicante, pois que a reputação de Oscar Wilde atingira seu apogeu há meio século e os dramas escritos por ele, quando vivo, apresentam todos os mesmos defeitos assinalados pelo diretor de teatro, ao mesmo tempo que todas as grandes qualidades literárias e as idiosincrasias psíquicas muito especiais de que acabamos de nos ocupar. Agora, voltando ao que antes fiz notar, lembro que Oscar Wilde tinha, antecipadamente, dado todas as provas de identificação pessoal que se pode razoavelmente exigir de um morto que se comunique. Recordo haver feito notar que a única prova que ele poderia fornecer ainda seria de demonstrar aos vivos que sua intelectualidade, seu temperamento de autor, sua virtuosidade incomparável de cinzelador de frases e de artista apaixonado das palavras permaneceram intactas depois da morte do corpo. Ora, ele deu também esta prova última, que reveste valor probante superior a qualquer outro, embora não se possa passar pelos outros para atingir a demonstração experimental, sobre a base dos fatos, da sobrevivência de uma individualidade pensante. Noto, enfim, que o valor teórico desta última prova literária é a tal ponto eficaz que triunfa mesmo sobre uma objeção apoiada em uma hipótese metafísica fundada em memórias de amplidão infinita. Faço alusão à velha hipótese, agora novamente em moda, formulada com um fim puramente especulativo, pelo professor William James, segundo a qual não se poderia teoricamente excluir a possibilidade da existência, no universo, de um reservatório cósmico de memórias individuais, do qual os médiuns extrairiam as indicações verídicas relativamente às personificações de defuntos desconhecidos de todos. Não é agora o momento de discutir essa hipótese, que tenho longamente analisado e refutado, mantendo-me no terreno dos fatos, numa monografia especial. Noto somente aqui que, mesmo concedendo-se a hipótese em questão a extensão incomensurável que lhe conferem seus defensores, ela não chegaria mesmo a fornecer provas de identificação espírita análogas às que venho de relatar, pois que não se referem ao que se deveria encontrar num reservatório cósmico de memórias individuais. É claro, com efeito, que, no nosso caso, não se trata de lembranças de espécie alguma, mas de um trespassado que se manifesta ditando uma obra literária, isto é, executando uma ação que se desenrola no presente, e que não se poderia então encontrar em parte alguma, em estado de vibração latente. Repito, então, que a circunstância de ter chegado a triunfar também da hipótese metafísica do reservatório cósmico de memórias individuais constitui uma circunstância teoricamente muito importante. De fato, ela equivale a afirmar que nenhuma hipótese não espiritualista chegará jamais a explicar, no seu conjunto, o memorável caso de identificação espírita do qual o falecido escritor Oscar Wilde foi protagonista. Inútil é acrescentar que isto serve para fazer ressaltar o valor teórico muito especial que podem revestir os casos em geral de comunicações psicográficas na base de ensaios literários, ditados por entidades espirituais que afirmam ser autores conhecidos, isto é, ensaios literários suscetíveis de serem submetidos aos processos de análise comparada.